Temos um time? Eu acho que não. Falando mesmo de peças, de jogadores, mas com certeza temos uma ideia de jogo nessa seleção brasileira e é o mais importante. Os jogadores, as peças, elas se ajustam quando existe uma boa ideia, uma boa premissa do que um time quer fazer dentro de campo. E por isso, eu acredito que essa vitória por 3-0 contra o Chile, mesmo que não tenha valido nada no que diz respeito à classificação da seleção brasileira, mas foi muito importante de forma sentimental, não só para a torcida, mas também para os jogadores e, claro, de forma tática, para entender o que o Carlo Ancelotti quer desse time e qual é o caminho até a Copa do Mundo. Então é sobre isso e muito mais que eu vou falar aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e espalhe aí para quem você quiser. Quem sabe chegamos aos 100 mil inscritos ainda neste ano. Eu acho que é possível. Mas vamos ao que interessa. Seleção brasileira vencendo e convencendo. Algo que não acontecia por algum tempo, né? Por alguns anos, quem sabe. Veio com uma escalação que já era esperada, né? Alisson, Marquinhos e Gabriel Magalhães na linha de zaga. Da última vez foi o Alexander, mas o Gabriel Magalhães agora, enfim, retornando de lesão, né? Na última não estava disponível. Acho que tem que ser o zagueiro titular ao lado do Marquinhos. Foi talvez o melhor zagueiro brasileiro das últimas 3 temporadas e por isso um lugar mais do que justo. Na lateral direita, o Wesley, muito bem. O Douglas Santos na esquerda, muito bem também. Um lateral equilibrado. E aí, comparando com o próprio Caio Henrique, que estava no banco de reservas, eu acho o Douglas Santos, nessa disputa, um jogador mais seguro no equilíbrio ataque e defesa. O Caio Henrique precisa de tempo de jogo, também precisa ser mais testado, só que dentro do que a gente já conhece desses jogadores e a confirmação do Douglas Santos dentro de campo, acho que é uma opção mais segura. Meio campo, impecável. Casemiro e Bruno Guimarães muito bem, ambos. Casemiro, inclusive, marcando um gol que foi anulado depois por impedimento. O Bruno Guimarães fechando a conta do 3-0, mas no geral foram muito bem nessa de matar a jogada, né? Eu acredito até que em um jogo de Copa do Mundo mais pegado, que tenha mais valor, eles poderiam ter sido amarelados mais rapidamente, mas fizeram um papel excepcional de matar os contra-ataques, com faltas técnicas, chegando mais junto, de um Brasil que se preocupou mais do que em se defender bem, de não precisar se defender com a sua última linha de marcação. Isso foi muito interessante. Já no ataque, o quarteto. Martinelli pela esquerda e aí um ponta mais fixo mesmo, de papel de ponta clássico, de explorar corredor. Pelo lado direito, um Estevão que trabalhava mais por dentro, contando também com as ultrapassagens do Wesley, Rafinha e João Pedro centralizados nessas inversões, né, de posicionamento. Contra um Chile que, assim, gente, naturalmente o Brasil não iria golear o Chile desde o primeiro tempo. Um time que muito mal, mas que veio para se defender e em alguns momentos fazendo linha de 5, de 6, até de 7, se defendendo com todos os 10 jogadores. Seria difícil mesmo quebrar essas duas barreiras e chegar até o gol. O Brasil, como eu disse, faz um gol impedido com o Casemiro, alguma pressão ali em lances vindos pela direita principalmente, mas o gol sai em uma jogada que para mim é o exemplo perfeito do que é o João Pedro. Atacante que era do Brighton, hoje do Chelsea. Esse 9 que não é 9, que sai da área, que busca o jogo, que ajuda na construção. Ele vem com uma movimentação lá de trás, recebe a bola e dá um toque ótimo de primeira na ultrapassagem do Douglas Santos, que aí encontra o Rafinha, que finaliza, a bola acaba sobrando ali dentro da área. O Estevão, de forma muito inventiva, né? Improviso de quem tem talento, vira ali uma puxeta, uma meia bicicleta e marca o seu gol. E aí tem vários pontos. Douglas Santos participando muito bem no setor ofensivo, de troca de passes, de ultrapassagem. O João Pedro, como eu disse, recuando e ajudando na construção. O Rafinha fazendo o facão tradicional do Barcelona, principalmente no início da temporada passada, quando começou atuando
como um camisa 10, né, naquela sequência de lesões do Dani Olmo, depois mais à esquerda, mas igualmente explorando a profundidade, fez isso nesse lance, e o Estevão que fecha, como eu disse, talento para improvisar, e marcou o primeiro gol. Parecia que o Brasil ia destravar, porque fez mais volume, trouxe a torcida para dentro de campo, só que o Chile continuou fechado, e enfim, primeiro tempo em 1-0. Se eu não me engano, o Chile finalizou uma vez. Os dois lances de perigo que teve, um em uma saída muito esquisita do Alisson e outra em um cabeceio, que o Alisson aí sim vai fazer uma defesa de forma espetacular. Nos dois lances do Chile, os jogadores do Chile estavam em impedimento, então difícil até de analisar. Nenhum, o Alisson acertou, no outro errou. Fica aí nesse empate. Na segunda etapa, começou o jogo muito parecido com o fim da primeira, o Chile se defendendo, se trancando muito bem, até que o Dorival começa a fazer as substituições, e eu até anotei aqui, porque, enfim, esses jogos, né, são feitas tantas substituições, as duas primeiras foram a entrada do Luiz Henrique e do Andrei Santos. Ele coloca o Luiz Henrique no lugar do Estevão, uma troca de jogadores na mesma posição, naturalmente. Eu acho achei o Estevão até mais participativo pelo meio campo, tá? Mais agressivo que o Estevão. Achei o Luiz Henrique até mais participativo no meio campo, mais agressivo do que o Estevão. Continuo achando o Estevão mais talentoso, mas talvez o Luiz Henrique esteja mais pronto para o momento. O Andrei Santos foi no lugar do Casimiro, e aí o Ancelotti testando um meio campo mais fluido, mais solto. Gostei da entrada do Andrei, mas Luiz Henrique, para mim, assim, foi quem mudou a partida, foi quem destravou o jogo. E logo depois veio a entrada do Paquetá no lugar do Martinelli e do Caio Jorge no lugar do João Pedro. Com essa entrada do Paquetá, aí o Rafinha mais à esquerda, daqui a pouco eu falo da última substituição, e o Paquetá agindo como esse meio campista mais avançado, algo que ele já vem fazendo no West Ham, tá? E aí saem os dois gols que, não vou dizer que foram colados, mas saíram juntos ali. O segundo, uma jogadaça do Luiz Henrique, puxando pelo meio, levando para a ponta esquerda, invertido, cruza a bola e encontra o Paquetá. Um gol que foi importante não só para destravar o placar, mas também para retomar a confiança do próprio jogador em um roteiro de cinema, né? Tudo que foi acusado, absolvido, marcou gol com a camisa do West Ham na terceira rodada da Premier League e também marcou agora nesse retorno à seleção brasileira depois de um longo tempo. É um jogador essencial. Com a disputa na posição, eu acho que ele vai acabar sendo reserva, mesmo que chegue até a Copa do Mundo. Mas eu acho mais do que necessário ter esse jogador tão dinâmico no meio-campo, e aí menos agudo do que o Rafinha, mas igualmente participativo em um banco de reservas, seja lá quem for esse camisa 10 da seleção, seja o Rafinha, o Neymar, enfim. Mas eu acho que o Paquetá é um jogador que tem que estar no grupo. E o Luiz Henrique, impecável, né? Participa do segundo gol, participa do terceiro, um gol praticamente dele, que o Bruno Guimarães, depois de uma bela tabela, inclusive, Bruno Guimarães só termina de empurrar para o gol, ele até comemora, mas o gol foi realmente do Bruno Guimarães, fechando a conta de um Luiz Henrique muito participativo. Para mim também tem que ser figurinha carimbada. A gente acaba criando um distanciamento do futebol russo por alguns motivos, e eu não estou dizendo que são motivos errados, mas ainda se joga bola lá, ainda tem grandes jogadores lá, brasileiros principalmente, então mais do que necessário analisar isso. Bruno Guimarães também fecha com um gol, uma atuação impecável. Impecável. E nem está tão impecável no próprio Newcastle nesse início de temporada, tá? O time do Ed Hall tem tido algumas dificuldades, mas na seleção brasileira, ao lado do Casemiro, parece, na minha opinião, o Carlo Ancelotti ter encontrado uma dupla ali de meio-campistas. Depois até o Richarlison entra no lugar do Rafinha, mas aí não muda muita coisa. Fato é um time que você entende o que quer fazer. Pressionar com seus 4 jogadores à frente, esmagar a saída de bola adversária, quebrar contra-ataques, construir desde trás. Uma seleção brasileira muito parecida com o Real Madrid de 23, 24, tá? No que diz respeito à ideia de ataque. Sem um 9 fixo, o João Pedro passa longe de ser um 9 fixo, muito móvel, e funciona, tem funcionado desse jeito. E o mais legal, é uma seleção brasileira que foi muito bem sem as suas principais estrelas, sem Vinícius Júnior, sem Neymar, sem Rodrigo, sem Éder Militão. Então, assim, é um time que
jogou muito bem e ainda pode melhorar. Então acho que o saldo é muito positivo, não só pelo que jogou, mas também pelos testes. Depois de algum tempo, é um dia de alegria para o torcedor da seleção brasileira. E eu acho que o jogo também cumpriu esse papel de retorno de esperança, de confiança para quem estava na arquibancada e para quem estava no campo também. É isso. Quero saber a opinião de vocês, mas no geral dá para tirar muita coisa boa. E aí fica difícil criticar, porque é um Chile que não conseguiu atacar. Eu acho que o Brasil também vai ter mais facilidade nas suas criações quando enfrentar um time que consegue fazer esse ataque para pegar na transição ofensiva, com mais espaço, um time que também gosta de propor jogo. Acho que a gente talvez só veja isso em amistosos até a Copa do Mundo. Fato é que enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, aí um jogo mais difícil. Vamos ver como chega e quais vão ser as mudanças do Carlo Ancelotti. Mas eu acho que dá para dizer que, sem ser chato, um dia que não há reclamações a se fazer da seleção brasileira. E fazia tempo que esse dia não existia, né? Mas é isso, meu povo. Brasil 3, Chile 0 no Maracanã. Um muito bom jogo, uma boa noite de eliminatórias. É isso, fui.